A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um tempo do estudo da Palavra de Deus. Iniciamos hoje a segunda aula sobre libertação. Eu queria te convidar para estar conosco nesse tempo. Que você possa desejar aprender um pouco mais, que você possa, junto conosco, estar aprendendo sobre libertação. Semana passada nós falamos sobre prisões espirituais. E hoje nós vamos falar a relação da igreja com o mundo. Porque para que a gente possa viver a libertação, a gente precisa ter uma relação com Deus, de maneira que realmente a gente venha viver a grandeza dele, venha viver também os princípios dele. Tá chegando aí a Milena, graça e paz, Milena, tudo bem? A Carmen também já chegou, tá por aí. Cida Carvalho, nossa Cida, tudo bem, amiga? Quanto tempo! Deus abençoe, que a gente possa ir juntos e juntas aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, amém? E nós vamos iniciar então. Eu te convido para abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos 12. Vamos falar algumas coisas, alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta. Pastor André está aqui ao meu lado. Você pode digitar, que ele vai estar anotando tudo. Se ele puder, ele responde para você no momento. Se não, depois, como eu fiz a semana passada, algumas pessoas me chamaram depois, no privado, e eu respondi para essas pessoas, tá bom? Se a pastora não souber, ela chama os universitários, tá bom? Para nos ajudar aí nesse tempo. Pode ter certeza que tudo que eu puder fazer para que a gente possa crescer um pouquinho nessa área, nós vamos estar fazendo, amém? Então vamos lá, Romanos 12, versículo 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra, eu inicio com esse versículo, quando o tema é a relação da igreja e o mundo. Eu inicio com esse versículo falando para a igreja do Senhor que ela não deve se conformar com os padrões, com a cultura deste mundo. Mas ela deve buscar se transformar ou buscar a transformação por meio da palavra de Deus. Porque para que a igreja viva a verdadeira libertação em Cristo Jesus, é necessário que ela deixe de imitar e seguir os valores do mundo. Eu vou usar muito a palavra organização mundo. Por que eu falo organização mundo? Porque a organização mundo, que eu digo, são as estruturas ideológicas que conspiram contra a igreja. Essas estruturas ideológicas, elas trazem ideias, elas trazem pensamentos, conceitos que vão contra os valores da verdade de Deus. Então, se nós queremos ser libertos em Cristo, como igreja do Senhor, nós não podemos nos adaptar às ideologias que conspiram contra a verdade de Cristo, contra a verdade de Deus. Por quê? O mundo exerce uma atração muito grande sobre as nossas vidas. O mundo, ele se mostra como um suposto tesouro. Um suposto tesouro que para conquistar e possuir, muitos e muitas acham que vale a pena. E aí o mundo, a ideologia dele, ela vem trazendo que para que você possa ser, não importa como você vai conseguir para ser. Então o mundo, ele exerce uma atração sobre nós, se mostrando um suposto tesouro.
Vale a pena conquistar a fama. O mundo, a organização diz, vale a pena conquistar riquezas. Vale a pena conquistar títulos. Vale a pena conquistar o poder. Vale a pena ter. Não importa como ter, mas vale a pena ter. Vale a pena ser, independente de qual caminho percorrer. O mundo e Deus oferecem tesouros diferente para nós. Então, nós, Igreja de Cristo, nós precisamos entender onde está e onde nós queremos realmente acumular ou juntar o nosso tesouro. Porque a palavra de Deus no livro de Mateus 6, 19 e 21 diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Então, vamos entender que o nosso tesouro, o tesouro que vem de Deus, é diferente do tesouro que o mundo oferece. O objetivo da organização mundo é regido, ou seja, para destruir os conselhos de Deus. A organização tem como objetivo principal formar opiniões, mentes contrárias à palavra de Deus. Aqueles e aquelas que escolheram servir a Cristo e aos seus mandamentos devem ter uma cosmovisão bíblica. Por quê? Porque a maneira como enxergamos o mundo moldará as nossas atitudes. Eu não sei se você está me entendendo, mas nós, Igreja de Cristo, precisamos ter uma visão de mundo, precisamos ter uma cosmovisão. Ou seja, o que é uma cosmovisão? São suposições de crença que usamos para explicar a forma, para explicar a nossa opinião, a nossa escolha. A cosmovisão é a maneira como enxergamos a vida, a maneira como vamos decidir, escolher, para ser, para ter, para ir, para conduzir. E como isso acontece? Eu vou te dar um exemplo bem simples de cosmovisão. Se você tivesse um óculos com lente amarela, você olharia para todas as coisas e todas as pessoas e tudo seria amarelo. Ou se fosse verde, tudo seria verde. Possuímos opiniões sobre diversos assuntos. O tempo todo discutimos ideias. A pergunta é: será que a nossa visão, a nossa cosmovisão está de acordo com a palavra de Deus? Será que a Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo, tem baseado as suas escolhas, a Igreja de Cristo tem baseado as suas respostas, as suas opiniões, segundo o que a palavra de Deus nos ensina? Porque, irmãos e irmãs, não adianta aderir uma linguagem cristã, dizer eu sou de Deus, eu sou de Cristo, e não alterar a nossa cosmovisão, não alterar a nossa visão. Não adianta aderir à linguagem cristã e dizer, olha, eu estou na igreja, mas a nossa maneira de reagir ao mundo, de decidir, de escolher, continua contrária à visão de Deus, contrária ao que o Evangelho nos ensina. Não adianta aderir ao Evangelho e não alterar a sua. Isso nos dará testemunho de vida. Isso também nos dará autoridade. Autoridade para sermos os libertadores, as libertadoras que o Senhor Jesus nos chamou a ser. Porque se a nossa cosmovisão, a nossa visão não foi alterada pelo Evangelho de Cristo, algo está errado conosco. O cristianismo, meu irmão e minha irmã, ele vai além da fé que temos no culto de domingo à noite. O cristianismo, ele vai além de compreender que nós vamos ao culto
uma palavra, ele vai muito além. Ele precisa mudar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de ver e a nossa maneira de agir. Vai além das questões religiosas. O cristianismo, ele define a moral de um povo. O cristianismo define a moral, ele define o testemunho de um povo. E eu quero te perguntar, como tem sido a sua visão? Através da nossa visão, nós podemos moldar a cultura de uma nação. Através da minha visão, através do que eu falo, eu posso moldar a cultura de um povo. Você pode mudar a cultura de um povo. Agora, se para você você tem essa dificuldade de entender que não adianta apenas dizer que eu sou de Jesus, eu vou na igreja, mas se a visão bíblica não entrou em você, é porque não entrou em mim, não entrou em você, tem algo errado conosco. A nossa relação com o mundo deve estar baseada nos conceitos bíblicos. Nós estamos no mundo. O mundo é a nossa escola. Eu quero dizer para você, o mundo é o seu lugar de treinamento. O mundo é a sua área de treinamento. É aqui que nós estamos treinando para um dia nós poder encontrar com o nosso Deus. Não podemos ser moldados e moldadas pelas visões que o mundo apresenta. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, não pode andar de braços abertos, ou seja, de braços dados, né? Com as ideologias que colocam em dúvida os princípios de Deus. E eu quero te perguntar, o que tem colocado em dúvida os princípios de Deus? Nós devemos extrair da palavra de Deus a cosmovisão, ou seja, a visão para as nossas vidas. A minha vida tem que ser moldada, tem que ser fundamentada na visão do Senhor Jesus. Olha só, a cosmovisão diz que a moral é relativa. A Bíblia diz, a moral é absoluta. A cosmovisão exalta o homem, exalta os governos. A Bíblia diz, exalte a Deus, adore a Deus. A cosmovisão do mundo enaltece os intelectuais, os pensadores. A visão de Deus exalta a sabedoria do Altíssimo. A cosmovisão diz olho por olho, dente por dente. Mas a visão de Deus, ela diz, eu porém vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Irmãos e irmãs, se nós queremos realmente ser pessoas libertas em Cristo, nós precisamos buscar em Deus a visão dele para as nossas vidas. Nós precisamos entender que nós não podemos caminhar conforme a organização mundo caminha. Nós não podemos achar que a organização mundo disse que está tudo bem, que é só um pouquinho, que não tem nada não. E nós podemos fazer, porque a Bíblia não nos diz assim. A Bíblia diz que nós precisamos caminhar segundo os princípios do nosso Deus. Nós precisamos aprender a dizer não a tudo aquilo que tira de nós a comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Eu preciso ter comunhão com Deus, e eu sei que o que atrapalha a minha comunhão com Deus é o pecado. O que me tira da comunhão com Deus é o pecado. Então eu preciso lutar contra isso para que eu possa viver a verdade em Deus. E eu não posso, meu irmão e minha irmã, eu não posso achar aquilo que o relativismo moral afirma que é moralidade. Porque na verdade o relativismo moral não é baseado em qualquer padrão absoluto. Ao contrário, as verdades são éticas. Depende da situação.
Depende da cultura. É claro, irmãos, que nós precisamos respeitar as culturas de cada pessoa. Mas eu quero dizer para você, eu continuo dizendo que a cosmovisão, mundo exalta homens, mas a cosmovisão bíblica exalta o nosso Deus. A cosmovisão, mundo, ou seja, as ideias do mundo, diz que a moral é relativa. Não tem nada não, é só um pouquinho. Hoje nós temos visto a guerra que nós temos vivido para tentar ser uma pessoa que segue os mandamentos e os princípios do Senhor. Porque quando eu, pastor Indianara, quando você que tem tentado seguir os princípios de Deus, nós somos caretas, nós estamos fora da moda, nós estamos desrespeitando as escolhas das pessoas. Quando eu não posso ser respeitada na minha cosmovisão, na minha escolha de vida. Eu escolhi servir a Deus e aos seus princípios. Eu escolhi viver a visão bíblica para a minha vida. E quando eu faço isso, eu sou careta. Eu estou indo contra a visão mundo. E se eu vou contra a visão mundo, eu não sirvo para estar junto com as pessoas. A minha ideia é, Deus me criou para gozar de uma comunhão especial com Ele. Deus te criou para que você tenha uma comunhão especial com Ele. E eu vou lutar para ter essa comunhão com Deus. Eu vou as forças. Isso não quer dizer, irmãos e irmãs, que eu não vou errar. Isso não quer dizer que nós não vamos errar, que nós não vamos ter problemas. Vamos pecar. Vamos muitas vezes aderir à visão mundo, vamos aderir às ideias do mundo, porque nós às vezes achamos por alguma forma que deveríamos fazer ou deveríamos continuar fazendo algumas coisas que o mundo faz, mas nós precisamos imediatamente, irmãos e irmãs, imediatamente entender que Deus nos criou para ter comunhão com Ele. E gozar de um privilégio grande de nos relacionarmos com Ele. Porém, há um impedimento nesse relacionamento com Ele, devido à visão do mundo que vivemos. Devido à visão que é imposta muitas vezes para nós. Se nós não caminharmos, se nós não seguirmos algumas coisas, nós somos excluídos. Mas eu quero dizer para você, é melhor ser excluído pelo mundo do que excluído pelo nosso Deus. O nosso Deus, Jesus, ele veio à terra com o propósito de buscar a salvação aos perdidos. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele dedicou a vida dele. Jesus, ele foi sacrificado para possibilitar a reconciliação de pecadores com Deus. Porém, a organização mundo tem usado de todos os meios para destruir esse relacionamento. Eu quero dizer uma coisa para você. A relação da igreja com o mundo, ela precisa ser voltada com os princípios bíblicos. Não importa eu e você, não importa onde nós estamos. O que importa é até que ponto os princípios bíblicos têm sido realmente impregnados em nossas vidas. Até que ponto os princípios bíblicos têm gritado alto em nossas vidas. E nós conseguimos dizer não a tudo aquilo, meu irmão e minha irmã, que tira de nós o privilégio de nos relacionarmos com Deus de maneira plena. Porque Ele dedicou a sua vida, foi sacrificado, tudo isso para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, diz assim, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus,
Aquele que não conheceu o pecado e fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não reconheceu o pecado, mas por amor a mim e a você, morreu naquela cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele e para que nós pudéssemos ter uma comunhão plena com Ele, para que eu e você pudéssemos ter forças para dizer não a tudo aquilo que o mundo nos oferece. A igreja não pode seguir a mesma visão que a organização mundo lidera. A igreja não pode dizer não a tudo aquilo que a organização mundo, quando eu digo organização mundo, eu estou dizendo as ideologias, as ideias de crença, as ideias de fé, as ideias de escolha que eles fazem, e muitas vezes até de uma forma muito sorrateira, muito sorrateira. Eu sempre digo isso, não tem problema não. Olha, é amor, é assim mesmo. Nós temos ouvido muitas coisas que eu não vou entrar em detalhes, porque essa aula não dá para a gente falar sobre isso, porque o tema hoje é como a igreja tem se relacionado com o mundo, como a igreja tem se colocado como igreja de Cristo. E eu volto a dizer que a igreja é a única instituição, a autoridade contra os demônios e potestades nessa terra. Não existe outra instituição que tenha autoridade dada por Deus, dada por Jesus Cristo, para atuar como libertadora. E como a igreja vai atuar como libertadora se ela está vivendo, seguindo os padrões da organização mundo? Eu quero concluir esse estudo dizendo: a igreja não pode seguir a mesma visão que o mundo segue. Ela não pode. A cosmovisão da igreja explicar. A visão da igreja deve estar norteada, voltada na palavra de Deus. Se você era a igreja de Cristo, a sua vida, as suas escolhas devem estar pautada na visão do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Para todos e todas aquelas que creem no seu poder, que desejam ter um relacionamento com Ele. E eu tenho certeza que Ele deseja abrir a tua visão, para que você tenha uma visão de Deus e que você saiba que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te ama, o Deus que me ama, deseja ter relacionamento com você. Para que você tenha relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo, para que você ouça, entenda, precisamos abrir mão das ideologias do mundo. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter entendido que Deus, o nosso Deus, Ele tem planos para você. Se você deseja, meu irmão e minha irmã, viver a visão de Deus para a tua vida, leia mais a palavra de Deus. Comece a aprender mais sobre os princípios dele. Entenda, a cosmovisão do nosso Deus, ela está voltada no amor, no perdão. Ela está voltada na fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Como aí a Eliane falou muito bem, precisamos nos posicionar. Nossa identidade está em Cristo Jesus. Muito bem, amada. A nossa identidade deve ser firmada em Cristo Jesus. A igreja nessa terra, ela deve ter uma identidade. E a identidade dela é Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa ter aprendido um pouco mais e que possamos juntas crescer para melhor servir ao Senhor e melhor servir uns aos outros, né? Porque a gente entende que o Evangelho do Senhor é isso, é eu aprendendo com você, você aprendendo comigo,
e todos nós aprendendo juntos. Amém? Eu vou orar com você agora, para que em nome de Jesus o Senhor possa abrir a sua visão. E que você possa desejar ser quem Deus te chamou para ser. Alguém liberto, alguém liberta e alguém que deseja ter em Cristo a identidade do céu. Eu costumo dizer que nós somos cidadão, eu sou cidadã, você é cidadão do céu. A nossa passagem aqui na terra é rápida. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, lembre-se disso. Aqui é o seu campo de batalha, é o seu campo de treinamento. Você treina aqui na terra para poder atuar lá no céu. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a igreja do Senhor. A igreja que aqui comigo aprende um pouco mais. A igreja que aqui deseja estar nessa terra, neste mundo, buscando a sua identidade, buscando os seus princípios, buscando, Senhor, como aí disse o Anderson, ser carta viva de Deus nessa terra. Carta que ao ler, ao olhar para mim, as pessoas possam ver o teu evangelho, possam ver o testemunho do Senhor nessa terra. Pai querido, Pai santo, abençoe as nossas vidas e nos ajude, Pai. Eu preciso da tua ajuda para ser uma carta viva de Deus nessa terra. Eu preciso da sua ajuda, Senhor, para viver o verdadeiro evangelho. Eu preciso da sua ajuda para ser quem o Senhor me chamou para ser. Uma mulher abençoada, a mulher de Deus, a mulher que prega a verdade também busca viver a verdade. Ainda que eu tenha as minhas falhas, ainda que eu tenha os problemas, como todos têm, eu busco no Senhor ajuda para ser uma pessoa melhor. Oh Deus, abençoe cada pessoa neste momento e que elas também possam, assim como eu, desejar crescer e aprender com a visão bíblica, com a visão do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Somos cidadãos do céu. Glória a Deus. Abençoe meu irmão e minha irmã. E que a semana que vem nós possamos continuar aprendendo um pouco mais. Eu quero que você entenda também que essa aula é para que a gente possa aprender um pouco mais sobre os princípios da libertação. E um dos princípios da libertação é que a igreja do Senhor, ela não pode, para ser igreja de Cristo, ela não pode ter a visão ou adotar as ideologias do mundo, mas sim a palavra do Senhor. E que essa palavra possa ter te ajudado, esse estudo possa ter te ajudado um pouco mais. Fique com Deus. Que cada um e cada uma possa ter aprendido um pouquinho mais. Amém? Que todos e todas possam terminar essa noite com a visão de Deus em suas mentes e em seus corações. Deus abençoe a todos. Amém. Encerramos essa aula.